Certamente você já se perguntou qual o propósito da sua vida, não é mesmo? Na verdade, essa pergunta tem sido muito presente nos momentos de maiores reflexões ou quando aquele vazio existencial passa a te perseguir como a sua própria sombra. Talvez essa dúvida seja a maior pergunta da nossa vida, e entender qual é a função do homem não é simples, mas há quem diga que a resposta é tão simples quanto: não existe sentido nenhum para a vida. No final das contas, para além de uma resposta puramente banal ou inexistente, existe sim uma única resposta e correta. E é justamente a partir dessa realidade de dúvidas e incertezas que no vídeo de hoje trarei luz a esses questionamentos. O estado natural. Quando pensamos nas respostas, a primeira coisa que vem à cabeça é de onde partir. Qual ou quais os pilares devem ser os alicerces dos nossos pensamentos? E é aí que mora o perigo. É justamente porque muitas pessoas partem de conceitos e princípios equivocados que os erros começam e logo em seguida comprometem todo o entendimento. Mas afinal, onde está a resposta? Está na palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. E antes que possamos responder de maneira curta a essa dúvida, precisamos entender em qual contexto o ser humano se encontra e o porquê de tanta dificuldade em encontrar a resposta. Primeiramente, a resposta começa a partir da compreensão do nosso estado como pessoa diante de Deus. Refiro-me a nós, homens comuns. Quando nascemos em um estado calamitoso que todo homem, pós primeira transgressão, isto é, pecado de Adão, se encontra. Isso acontece porque, desde que os nossos primeiros pais, quando deixados à liberdade própria, transgrediram da vontade de Deus por tentação de Satanás, foi criado descomunhão total com o Senhor Deus. Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria, de maneira que o homem se tornou corrompido em todas as partes, em corpo, alma e até pensamentos, como está escrito. Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E também está escrito, Salmos 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, pessoal, dessa maldição e status inicial de todas as pessoas, é que também surge a corrupção de qualquer provável entendimento correto acerca do sentido da vida humana e o porquê da sua existência. Em outras palavras, todo homem nasce com um sério problema. Ele é mau e inclinado para o mal. Porém, não é assim que nos ensinaram a vida toda. E na contramão dessa verdade está a ideia de que todos nascemos bons. Por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau define: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E numa perspectiva parecida, também o psiquiatra e escritor brasileiro Augusto Jorge Cury define: para mim, o homem não nasce nem bom nem mau, nasce neutro. E vendo assim a olho nu, até parece a verdade mais óbvia, e está enraizada hoje em dia de maneira quase que automática na mente da maioria das pessoas. Então, considerem também que a vida toda somos treinados por meio de filosofias mundanas e ateístas a pensar de maneira contrária ao que a Bíblia revela. Por isso, o que muitos não sabem é que essa linha de pensamento, além de equivocada, não tem nada a ver com o pensamento bíblico e com o que a palavra de Deus revela. Entender isso é o primeiro passo para partir do caminho certo e chegar à resposta do grande questionamento que foi feito no começo desse vídeo. Isso porque, quando se entende que na verdade as pessoas em seu estado natural são inimigas de Deus e pecadoras, fica mais fácil também de entendermos de onde provém todo o vazio e falta de respostas, justamente pelo fato de parte das consequências do pecado serem a cegueira e a ruptura do nosso relacionamento com o nosso Criador, como está escrito. Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O fato é que não há quem possa negar a existência de Deus.
A sua própria palavra define os homens como indesculpáveis nesse sentido, porque a criação já revela: existe Deus. Mas o homem comum, inclinado para o mal, nega esse fato e declara a si mesmo por sábio em seus próprios pensamentos. Sendo assim, por entendimento próprio e com desconsideração à verdade de Deus, nenhum homem pode chegar à resposta certa. O pacto da graça. Apesar dessa realidade desanimadora, Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado, miséria e cegueira. Então, por puro amor e misericórdia, livra muitos de dentro desse estado e os introduz num estado de salvação pelo pacto feito com Cristo, e em Cristo para todos os eleitos como sua semente. Veja, primeira epístola de João 5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, todos somos entregues à danação, até que Deus, em favor gratuito, restaure a vida, que é um presente de Deus. E essa vida é uma vida plena, que inclui o entendimento e a resposta a todos os nossos maiores questionamentos. Essa vida, porém, não pode ser alcançada por méritos, mas sim conferida pelo Evangelho, onde a bondade e o amor paterno de Deus nos são conhecidos. Não podemos então nos tornarmos partícipes dessa vida se não crendo em Cristo Jesus, o seu Filho. Sendo assim, quem vive e desconsidera o Evangelho e as verdades que a Bíblia revela, vive imerso numa cegueira de entendimento, vive de opiniões próprias e de terceiros, mas é quando, finalmente, passamos a enxergar a Bíblia e as suas verdades que podemos, a partir daí, começar a compreender o verdadeiro significado da vida. Qual é então o sentido da vida? O sentido da vida, ou o fim principal do homem, é glorificar a Deus em tudo o que fizer. Por isso, aqueles remidos em pecados, salvos pela graça, libertos desse jugo, buscam adequar-se na perfeita e agradável vontade de Deus, explicitada na sua palavra. Romanos 11. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por isso, a vida que a todos é concedida é sim uma dádiva, um privilégio, pois Deus, em sua soberania, a tudo sustenta, e nós, sendo sua criação, devemos lhe direcionar à devida glória. Dessa forma, muito longe da verdade, está a falsa ideia de que o homem pode se gloriar de qualquer coisa, entre aspas, boa, que faça, e tente se vangloriar contra Deus, já que fomos criados por Ele a partir do nada, e agora existimos através dele. Ou seja, muitos vivem aos seus próprios olhos uma vida qualquer, que não considera as verdades que Deus revelou e acredita veemente que é bom. Mas isso a seus próprios olhos, é claro. Por isso, muitos se vangloriam ou acreditam estar no caminho certo. Porém, é quando sobrevém um vazio existencial profundo, quando tudo dá errado, é que eles descobrem finalmente que vivem em uma mentira, ou pior, muitas vezes saem de uma mentira para outra. Portanto, o certo é que todo o nosso ser deve agir para a glória de Deus, já que seria totalmente irracional que meras criaturas a quem Deus formou e a quem sustenta vivam para outro propósito que não seja o de glorificar a Deus. Aliás, toda a ordem da natureza seria subvertida se não fosse Deus o começo e o fim de todas as coisas. Apocalipse 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, da forma como a Escritura revela, Deus é o princípio e o fim de tudo. Por essa razão, é impossível tentar encontrar a verdade das coisas sem considerar aquele que tudo sustenta e a que a tudo controla. Por isso, para aqueles que passam a conhecer a Deus por meio do Evangelho, entram em processo de busca pelo aperfeiçoamento na palavra de Deus, que é a Bíblia, a única e suficiente regra de fé e prática. E esse processo pode sim ser entendido como a adequação ao verdadeiro sentido da vida. Veja, segunda epístola de Paulo a Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sendo assim, essa pessoa, agora em um novo caminho, o justo, viverá pela fé que vem da pregação do Evangelho, como está escrito. Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, é através do pleno conhecimento da verdade que o indivíduo buscará o seu verdadeiro propósito na santificação e adequação naquilo que outrora fora inimigo. Veja, Provérbios 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Assim, portanto, como visto há pouco, o caminho do perverso e do ímpio é repleto de trevas e enganos, e nisto consiste toda dúvida e vazio. Vazio esse que nada pode preencher, nenhum bem material, nenhum dinheiro, nem toda a filosofia e conhecimento mundano, somente Deus. Portanto, podemos chegar à conclusão que existe dois caminhos, um repleto de densas trevas e engano, e no outro caminho existe o florescer do verdadeiro propósito da vida. Na prática, o justo no trabalho, por exemplo, ele entende qual o seu papel e como agir por meio do que as Escrituras ensinam. Dessa mesma forma, deve ocorrer em todas as áreas da vida e em todas as relações interpessoais. Isso significa então que se você é um marido, um filho ou uma esposa, ou está em qualquer outra posição, o seu dever como fiel será o de descobrir qual a determinação de Deus sobre todos os assuntos. Assim sendo, até mesmo aquele a fazer do dia a dia que parece o mais simples possível, mas feito com consideração a Deus, com temor a Ele, faz toda a diferença, glorifica a Deus. Por outro lado, o ímpio, o inimigo de Deus, vive como a palha ao vento, sem rumo e sem entendimento, e por essa razão é totalmente compreensível que não seja capaz de entender o real e verdadeiro significado da vida, pois somente o Evangelho pode proporcionar o verdadeiro entendimento e, consequentemente, a adequação ao caminho certo, ao verdadeiro propósito. Nesse caso, não há outra forma de se alcançar isso senão por Cristo Jesus, como é dito. João 14. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira. A vida em abundância. Não existe outra alternativa senão a comunhão com Deus por meio do seu Filho, e assim buscá-lo por meio do arrependimento de todo o nosso pecado e inclinação natural para o mau caminho. Devemos buscar a verdade em Cristo enquanto é possível. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo de mudar é agora. O Evangelho está diante de todos e a todos é revelado. Porém, o tempo é limitado. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus e nos traz o Evangelho por meio do testemunho de Cristo. Mas ela mesma revela que devemos buscar enquanto podemos achar, enquanto a verdade está próxima de nós. Com isso, é somente por meio do Evangelho que existe esperança para os que estão dispostos ao arrependimento. Marcos 1. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Apenas por meio de Cristo, a verdade e também o verdadeiro sentido e propósito da vida pode ser alcançado. Porque sim, existe o propósito errado e o caminho errado. E esse sentido errado da vida só pode levar a um único caminho, a perdição, com todas as suas consequências. Mas, para aqueles que buscam a verdade em Cristo, encontrarão liberdade do cativeiro de mentiras e as obscuridades inerentes a uma vida de rebelião e inimizade com Deus. Pessoal, quero lhes fazer um convite. Se esse vídeo for interessante para você e tiver o desejo de saber mais a fundo sobre esse tema, assista a esse vídeo recomendado aqui na tela. Até mais!